a fisiatria entrou na minha vida de uma maneira muito interessante, porque Só fala quem é você é médico aonde, tá? Por favor. Onde formou, essas coisas não precisa. Não, mas se apresenta o que você faz, o que você está. Tá, meu nome é Antônio Luiz Catai, eu me formei na Faculdade de Medicina de Sorocaba em 1972, tem 50 anos de formado. E era a única faculdade no Brasil, na época, eu acho que em Minas Gerais também tinha, que tinha uma cadeira de fisiatria, só que chamava biofísica, mas era dada reabilitação, fisiatria. E foi, inclusive, muitos anos, foi a única faculdade de medicina que formava, que a turma saía e ia procurar fisiatria, né? Porque, na realidade, as outras faculdades, os caras nem sabem o que é isso. Até hoje, muita faculdade, o médico sai e não sabe nem o que é. Ele pensa que é fisioterapia, entende? Então, é realmente um negócio foi um negócio interessante. E nessa cadeia, na realidade, eu ia fazer neurologia. Mas eu comecei a ver os pacientes da neurologia do hospital, era tudo deformado, com a posição fixa, sem sensibilidade, um monte de coisa. E eu comecei, então, a acompanhar as aulas da biofísica, que era fisiatria, né? E essas aulas eu comecei a ver que existia muita coisa para fazer com o paciente depois que ele ficou sequelado. E aí comecei a entrar. Então, eu ficava entre a neurologia e a fisiatria, e o professor de neurologia também me autorizava a acompanhar os pacientes dele. Então, eu juntei os dois. E, na realidade, o que acontece é que eu fui acompanhando, e quando chegou no 6º ano, eu era monitor da cadeira, tal, e aí o professor falou para mim: você não quer fazer residência lá? Vamos fazer residência em São Paulo. Na realidade, na época, nem era residência, era um estágio de 2 anos, tal, mas não tinha o nome de residência. E então me formei e fui para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, e fiquei com ele uns 3 anos, e depois prestei concurso para assistente, que um assistente que era um professor lá de Sorocaba também, faleceu, então eu entrei na vaga dele, concurso, entrei. E fiquei lá no Hospital das Clínicas 26 anos, mais ou menos, né? Fazendo reabilitação. E o contato com outros colegas, né? Porque, como é uma área muito vasta, você tem neurologia, você tem ortopedia, você tem reumatologia, um monte de doenças que você aplica. Então, eu comecei a acompanhar mais os casos lá no Hospital das Clínicas. No começo, eu comecei a acompanhar os casos neurológicos, que era o que eu mais gostava, né? E foi indo. E, no fim, acabou que a fisiatria fez parte da minha vida, né? Aí já fiquei trabalhando nisso. Depois, fiquei 12 anos dando aula lá na Faculdade de Sorocaba também, né? Lina Mara foi colega minha, né? Uma série de fisiatras aí foram alunos meus. Então, realmente eu me dediquei muito a isso, eu gostei. Me diz uma coisa, você trabalha ainda com fisiatria? Não, na realidade, o que acontece é que depois de um certo tempo, eu já... É questão pessoal, né? Eu não tinha muita paciência para ficar em hospital, a turma lá, o ritmo da gente é um, o ritmo de hospital é outro, né? Então, você fica esperando meia hora, porque vai subir, não sei o quê, então eu desisti disso aí. E aí fiquei com clínica só, numa clínica particular, e comecei e desenvolvi uma outra coisa que lá na biofísica tinha, que era exames de neurofisiologia, né? Que era eletromiografia, potenciais evocados, polissono, tudo isso faz parte da neurofisiologia. Então, eu comecei a me dedicar mais a isso, e hoje, que já estou aposentado, quer dizer, não estou morando aqui com a minha filha no Paraná, e eu, terça de manhã e quinta de manhã, eu faço uns examezinhos para ela lá, junto com ela, né? Ela tem a clínica aqui no Paraná, e eu faço o exame 2 vezes por semana.
mas a parte de reabilitação não tenho feito mais. Porque aí precisa de um centro de reabilitação e aqui não tem, né? Sim. Me diga uma coisa, você disse que se formou em Sorocaba e aí depois veio fazer a residência em São Paulo. Mas como você teve interesse nessa área? Porque você se formou em medicina clínica, né? Sim, mas eu desde o segundo ano estava acompanhando o professor na parte de reabilitação, né? Então, é óbvio que a gente tinha um serviço pequeno lá no hospital em Sorocaba, né? Que é um hospital regional, um hospital enorme, mas para essa área os caras gostam de cirurgia, né? Coisa que salva vidas. Agora, para reabilitação não tinha nenhum interesse. Aí comecei a ficar lá, inclusive como uma auxiliar de fisioterapia, que era uma senhora muito boazinha, e a gente ficou atendendo num negócio pequenininho, acho que eram 2 saletas assim, e a gente atendia lá. E acompanhava no Hospital das Clínicas que seria a residência, né, de fisiatria, então já tinha um interesse, já por estar acompanhando há tanto tempo o professor, né, que era professor também na USP, né. Mas não, tá bom. Não é que teve um interesse que você conheceu alguns casos e achou que podia ir para reabilitação, que era legal. Não sei, por exemplo, meu pai, por exemplo, você deve conhecer o Dr. Nelson de Lutia, de São Paulo, foi quem fez reabilitação. Meu pai perdeu uma perna numa cirurgia de aorta, né? Trombose. Mas faz trombose, quando faz a bola de sangue ali, né? Né? E ele foi colocar a prótese por conta da aneurisma, né? E aí não voltou a circular o sangue, perdeu, e aí a gente conheceu o Dr. Nelson de Lutia. Quem sabe, se eu ainda fosse jovem, estudante, eu falo, nossa, porque eu achei incrível, né? Que a recuperação do meu pai, mesmo com uma perna e tudo. Então, não teve alguma coisa assim que deu um start, ou na faculdade você viu casos assim? Teve alguma Como coisa? na faculdade eu estava como monitor da cadeira, já no terceiro, quando chega no 4º ano, tem a neurologia clínica. Então, o professor Oswaldo Freitas Julião já morreu, então eu conversei com o professor e ele me liberou para atender os pacientes que eu achasse que estavam com uma limitação muito grande. Então, esses pacientes desciam para o servicinho lá de pequeno que a gente tinha, de reabilitação, e aí a gente começar a trabalhar com eles, né? Então, movimentação, exercício, postura, equilíbrio, né? Então, aí comecei a ver que realmente a melhora era absurda, né? A diferença num sujeito largado numa cama de um que vamos fazer grandes coisas com ele no começo, que a gente também não tinha nada naquela época, né? Agora, se for nos centros de reabilitação, existem aparelhagens maravilhosas, né? Naquela época não tinha nada, era mão e cadarço, né? Era uma briga, né? Então, eu comecei a acompanhar esses pacientes e vi que eles melhoravam bastante, né? E depois, quando chegou o 6º ano, o professor falou, olha, você vai ficar lá comigo, tal, ou não quer? Eu falei, não, quero, claro que quero. Então, vamos, né? Então, aí ele dava assim, 1 ou 2 aulas por ano na faculdade, e eu fiquei com todo o programa para dar, né? Então, a gente gostava muito de estar lá, foi um negócio que me agradou muito, porque eu via que eu podia fazer alguma coisa pelo paciente. Já não gosto de ambiente de hospital, porque é lento, né? Marcava, por exemplo, potencial evocado em criança que tinha que ser com anestesia. Marcava às 7h da manhã, chegava lá às 6h30, arrumava tudo, né? 7h30, 7:45, o paciente não tinha subido porque estava não sei aonde, aí vinha ele com luvinha, com carinha nos dedinhos das luvas, tal. Então, eu ficava 1h, 1h30 atrasado. E aí me atrasava o ambulatório. Aquilo foi me irritando tanto, porque o meu ritmo era outro, né? Aquela história tá aguardando o transporte. Isso, é louco, né? Certo? Então, aquilo me deixava irritado. Às vezes, a mãe, eu chegava lá, não tenho paciente, eu ligava para a mãe. Como é que é? Ah, não, está muito frio hoje.
né? Então, tinha levantado às 5h30 da manhã para chegar lá às 7h, né? E o cara não vai porque estava frio, sabe? Então, são coisas que... Hospital, para mim, é um negócio irritante. Me diga uma coisa, quais eram... Isso foi anos 70, quando você começou na área, né? 72. Isso. 73. Quais eram as dificuldades que tinha na época que você hoje olha e fala, nossa, aquilo era complicado? O que você sente na tua área, né? Sim, sim. Primeiro, era o desconhecimento dos colegas. Fala, por favor, a resposta assim, as dificuldades, porque a minha pergunta não vai sair, tá? Tá. Então, as dificuldades que a gente tinha naquela época, primeiro, era equipamento, né? Material. O equipamento daquela época era mais rudimentar, era mais tudo, vamos dizer, manual, você que tinha que fazer, você que tinha que ajudar, ou o fisioterapeuta estava lá segurando o paciente. Hoje você tem uma série de aparelhos que te ajudam muito, né? Tem os aparelhos que o cara faz exercício sentado, e a máquina que controla a pressão, que vai ser feita. Naquele tempo não tinha nada disso, né? Então, você tinha que... O máximo que você conseguia era fazer um relaxamento para ver se conseguia mexer o segmento que estava paralisado. E assim, na parte periférica, de lesão periférica, medula, nervo periférico, aí a gente usava, era uma órtese, uma prótese ou uma órtese, né, para segurar o sujeito em pé, e às vezes o cara andava e tal. Então, hoje em dia, é muito diferente. Naquela época era duro, a gente tinha dificuldade mesmo para poder fazer um trabalho gostoso, né? Quer dizer, você demorava muito a melhora do paciente, né? A evolução do paciente era muito demorada. Então, ficava uma situação chata, porque todo dia você via praticamente cada 2 dias, e você olhava e falava, puxa, não ganhou nada, né? Na realidade, ele estava ganhando aos pouquinhos. Você que não percebia, né? Você via todo dia, você não percebia. Mas ganhava. Mas a gente ficava aquela angústia. Era uma ansiedade muito grande, né? De tentar resolver, jovem, pessoal que sofreu acidente de trânsito, né? Aí depois começou a época das motocicletas, aí era um show, né? Todo dia tinha lesão de tudo quanto é tipo. Então, no começo era difícil. Aí depois que começou a organizar, o pessoal se organizou melhor na sociedade de fisiatria e começou com cursos, né? Então a gente tinha, inclusive na época, no começo, tinha muito pouca informação. Você tinha alguns livros que você lia e tal, né? Mas ler o livro é uma coisa, fazer é outra, né? Você aprende muito mais no momento que você está fazendo. Então, tinha essas dificuldades, né? Quando você queria fazer uma coisa, não tinha aquele tipo de paciente. Quando você tinha o paciente, você tinha que voltar para estudar. Então, era um negócio... Dava trabalho, dava bastante trabalho. Mas eu gostava muito. Eu me lembro que, mesmo no Hospital das Clínicas, nossa, uma vez um colega, acho que ali na Mara, falou se eu queria vender meu caderno. Eu tinha um caderno dessa grossura, assim, enorme, né? Uns 4 dedos de grossura, tinha tudo que eu fazia, tudo em chaves, tudo que eu tinha estudado, né? Então, para dar as aulas, eu dava para os residentes, eu dava aula por aquele caderno, né? Que, afinal, depois não sei onde foi parar, porque sumiu, alguém levou. Mas era um negócio que, para mim, muito gostoso, sabe? De trabalhar com deficiente. Eu acho que é uma coisa que te acorda, sabe? Você vê que não é só salvar vidas, os heróis, né? Não sei o quê, que corta a cabeça. Não é isso. E o importante é o sujeito, depois de curado, ter uma vida útil, né? Isso a gente tinha muita dificuldade de conseguir a médio e a curto prazo, né? Era sempre a longo prazo. Então, mais ainda a problemática trabalhista, né? Aquele negócio, o sujeito, se ele ficasse aleijado, mesmo que estivesse andando tal, com dificuldade, ninguém queria aquele sujeito trabalhando, né? Então, a aposentadoria de um cara de 23 anos que perdeu uma perna e se põe uma prótese, ninguém mais queria. Então, ele com 25 anos estava aposentado, né? O que é uma tristeza, porque, né, ninguém quer contratar. Então, essas eram as dificuldades. Primeiro, a dificuldade própria da técnica, que a gente não tinha. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu fui para
para a Inglaterra, e eu vi um monte de coisa que a gente não tinha, e depois começou a chegar, né? E aí já na época que já tinha o centro de reabilitação bom aí do Hospital das Clínicas, né? Tinha a Santa Casa, já tinha uma reabilitação melhor, a ACD era, numa época, foi o topo, né? Porque a ACD recebia dinheiro daqueles... Como é que chama? Aquele negócio na televisão que eles faziam, tal, né? Teleton, aquele programa. Isso. Então, ia muito dinheiro para a ACD. Então, eles tinham um pessoal e um equipamento muito bom, né? Mas era a dificuldade, primeiro, nossa, técnica, e a segunda, a dificuldade social e dos próprios médicos que não sabiam nada do que era reabilitação. Certo? O que você... Quem, não o quê? Quem mais... Eu vou te chamar de pioneiro, tá? Quem mais nessa época era um pioneirismo, vocês eram os primeiros a trabalhar nisso, que você pode lembrar, que também era batalhador nessa área, que vocês trabalharam juntos, quem você poderia citar? Na verdade, tinham 2 colegas que fizeram ao mesmo tempo que eu a residência, que era o Dionísio e o Paulo Cutati. O Dionísio, não sei onde está, se foi para o interior também, e o Paulinho morreu, ele teve um infarto e morreu. E os caras que eram mais assim, que a gente mais respeitava, né, e ia atrás, era o pessoal de Minas, né, o Armando e o pai da Cláudia lá, que já faleceu. Gilberto e o Armando, que eram os caras que eram os papas lá de Belo Horizonte, né, de Belo, e que eram caras muito bons, pessoas, nossa, uma formação muito boa, né? Depois tinha um professor com a gente lá na USP, que era o Walton Carneiro, acho que era Walton Carneiro, e que ele ficou nos Estados Unidos um tempo, né? E ele gostava de fazer reabilitação de queimados, que era um negócio que ninguém fazia, né? Reabilitar queimado e tal. E, inclusive, uma época eu tive até a oportunidade de ir na Santa Casa de Santos ver o serviço de queimados que eles tinham lá, que era fabuloso, era muito bom. Precário, né? por material, né? Mas a dedicação deles era maravilhosa. Então, era outra área que também era importante e ninguém ligava, que era os queimados, né? Então, basicamente, essas pessoas que estavam comigo. E você vê diferença, apesar de você estar um tempo afastado da fisiatria, pelo menos na parte hospitalar, né? Sim. Mas você vê diferença dos anos 70, 80, onde você estava muito ativo, para hoje, 40 anos depois? Muita diferença. O que você enxerga, por exemplo? Bom, primeiro que um monte de técnicas novas foram desenvolvidas, né? Então, chegaram aqui e o pessoal que conseguia ter um acesso ao governo, para que o governo desse o material, construiu-se a reabilitação com muita coisa boa, né? Muito material bom. Você foi lá, né, na reabilitação? Foi, é demais. É demais, certo? Lá na Vila Mariana, é incrível. Aqui eu trabalhei lá um tempo fazendo, mas só fazendo exame. E o que acontece é que ali tem uma pessoa que tem uma vontade absurda, né? Que é a Lina Mara. Ela, uma mulher que tem vamos dizer, um padrão econômico social muito alto, ela poderia virar madame e não fazer nada, certo? Não, ela foi e trabalha mais do que um monte de médico que está aí fazendo isso, entende? Então, ela fazia tudo. Ela fazia política, ela fazia reabilitação, ela atendia doente, sabe? Tudo. Então, eu acho que a gente deve muito à Lina Mara, porque foi ela que realmente tocou para frente, né? Os outros todos ficavam mais ligados nas suas próprias áreas, né? Ela não, ela lutou por tudo, foi fazer curso, fez pós-graduação, fez doutoramento, fez não sei o quê. É uma pessoa que acho que deve dormir 4 horas por dia, porque fazer tudo que ela faz, né? Ou fazia, não sei, que agora também já não está mais criança. Então, realmente, são pessoas que marcaram, sabe? São pessoas que marcaram a fisiatria. São elas realmente que quiseram. Porque, na realidade, o começo da fisiatria
você tinha muito reumatologista que ia fazer um pouco para saber indicar para o cliente dele. Tinha muito ortopedista e alguns neurologistas, certo? Mas era uma diferença brutal de hoje. Agora, aqui, por exemplo, no Paraná, aqui eu estou em Ponta Grossa, então eu tenho a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, é aquela época, hoje. Entende? Está começando. Está começando. Então, minha filha está lá dando aula, está fazendo... ela faz botox para espástico, né? Bloqueios nele e tal. Mas é um sarro. Nas reuniões, os residentes de neurologia não vão, de ortopedia vai um, entendeu? Então, no fim, quem sabe, quem faz mesmo é fisioterapeuta, é enfermeira, certo? Eles trabalham com um grupo de assistente social muito bom e atende todo esse, o que eles chamam aqui de campos gerais. São um monte de cidades. Então, começou a chegar agora um monte de paciente que antes ninguém sabia que existia. Então, montaram um centro, entre aspas, de reabilitação dentro do hospital. Certo? Então, a minha filha que está tocando e tal, mas sabe, está começando assim, o interesse é nenhum, os caras, realmente, o negócio dos caras é a medicina heróica, né? Salvar vidas e tal. A tua filha foi para a área de reabilitação porque se empolgou com o que você fazia, é isso? Você tem outros filhos médicos ou só ela? Não, olha, a minha filha não se empolgou por isso, não, porque, na realidade, eu nunca falei para ela, olha, filha, faz isso ou faz aquilo, aproveita, tal. Primeiro porque é uma profissão que é abrangente. Você tem que trabalhar com um monte de gente, com fisioterapeuta, TO, fono, psíquico e tal. E que você vai ter que trabalhar dentro de um centro. Para você fazer um centro de reabilitação na tua clínica, você precisa ser trilionário, tá certo? Então, não vale a pena. Se o cara é trilionário, ele não vai trabalhar só ali na Mar. Então, o que acontece é que ela começou, ela fez faculdade na Unesp, né? E chegou e ela queria fazer, eu acho que pediatria ou um outro negócio qualquer. E um dia chegou para mim e falou: não, pai, eu vou fazer fisiatria. Eu falei, tá bom, que joia, que beleza, né? A gente até fica feliz que, né? Ela sabe que pelo menos o pai dela não fazia besteira. Então, o que acontece é que ela, por conta própria, resolveu, certo? Eu não forcei nada, não pedi nada. E ela sabia que ela ia ter que trabalhar dentro de um hospital, ia ser funcionária de alguma coisa, né? E foi nisso até uns 10 anos atrás, 12 anos, quando ela resolveu sair de São Paulo, que era um absurdo ela ter que levantar às 5 horas da manhã para trabalhar às 8, né? O trânsito e tal, e ela falou, estou estressada, pai, não quero ficar aqui mais. Aí resolveu ir no Paraná, ficou em Curitiba, acho que uns 10 anos, 8 anos. Aí começou, às vezes os caras daqui, sabe, você fica sabendo que tem, o prefeito chama, sabe esse negócio? Tá? Então ela começou a vir aqui uma vez por semana para atender uns casos, tal, e aí foi aumentando, e aí no fim ela montou uma clínicazinha dela mais para a parte de neurofisiologia, e a parte de reabilitação ela faz no hospital. Está lá, está se divertindo aí, gostando, e trabalha muito. Ela também é outra ali na Mara da vida que trabalha como não sei o quê, né? Mas não demora 3 horas para chegar, né? Aqui, foi sexta-feira, e eu estava aqui e eu tinha que buscar alguma coisa, levar alguma coisa para ela que ela esqueceu lá no hospital. Aí eu falei com a moça que trabalha aqui, empregada, falou, mas é tão longe, não? Falei, é longe? É longe. Aí peguei no celular, marquei lá onde era, né? Sei lá, 8 quilômetros, 9 quilômetros, 6 minutos. Então, longe aqui é 10 minutos de carro. 10 minutos eu não tinha saído do meu bairro. Me diz uma coisa, o que você diria para novos fisiatras, gente que está entrando agora na residência? Você teria alguma mensagem para essa turma? Olha, eu acho que
para alguém que quer entrar na fisiatria hoje, ele tem que saber que nós estamos ainda numa fase de montagem, quer dizer, daqui a uns anos talvez a reabilitação seja um negócio que todo mundo queira, né? Ele saber que ele vai ter alguns lugares que ele pode trabalhar, certo? E montar isso no consultório dele não vai ser muito difícil, a não ser que seja quente, reumático, que tal, faz banho quente, esse troço, exercícios na mão, toca de resto. De resto, não. Ele tem que saber isso, né? Que ele vai ter um consultório que vai dar um rendimento não muito grande, né? No começo, claro. E depois que ele tem que estar ligado a um hospital de boa qualidade, né? Porque senão você acaba se frustrando, porque você não consegue fazer nada, né? O nível de reabilitação que você vai conseguir é muito pequeno. Então, é isso que eles precisam saber, que não é um negócio assim que vou entrar numa cirurgia, fazer isso, cobrar tanto, ganhar tanto, não vai, né? Precisa ter calma e persistência e trabalho, né? Eu acho que por isso que agora está entrando... É gozado. Você sabe que hoje em dia tem muito mais mulher na faculdade de medicina do que homem, né? É uma média de quase 60 por 40. Algumas faculdades mais difíceis, né, tem 70 por 30, ou seja, as mulheres estudam mais que os homens, né? Então, elas vão para a fisiatria porque é um negócio que é mais afetivo, entendeu? Tem que ser afetivo com o doente, não adianta ser... Sabe o que fala? Não, senhora, aqui que eu tenho, doutor, a senhora tem um câncer, vou ter que operar, mas pode ser que a senhora morra. Próximo, você entende? Não pode ser assim. Você tem que ser um cara que... Você está pegando uma pessoa que era uma pessoa normal e, de repente, ficou incapacitado. Imagina isso na cabeça do cara. Vai deixar de trabalhar, vai deixar de ganhar, a família, como é que vai viver, né? Então, você tem que estar ligado em tudo isso, né? Por exemplo, criança com poliomielite, que é muito raro agora, nos 80. Então, não adianta você chegar e falar, sua mãe não vacinou você, certo? Não adianta botar culpa na mãe, tá? Então, você tem que ter calma, trabalhar junto com a família, né? Procurar inserir a família no programa de reabilitação, que às vezes é muito difícil, né? A família rejeita ou nega, né? Então, na área, eu acho que, não sei, eu nunca trabalhei com parte mental, mas a parte mental, essas lesões tipo uma doença congênita, tal, que dá um retardo numa criança, eu acho que é pior ainda, porque a mãe esconde, né? Então, eu me lembro que a gente fez um trabalho uma vez, foi no governo eu acho que era do Mário Covas. E o secretário era o João Yunes, uma pessoa maravilhosa. E eu, que era do Hospital das Clínicas, apresentei para ele um programa que a gente tinha montado para atendimento popular, né? Para atender na periferia. Então, eu usaria os centros de saúde, né? E faria uma enquete local com uma empresa de enquete para saber quantos deficientes tinha. Meu amigo, quando veio a lista, era uma coisa absurda. Gente que nunca tinha saído de casa. Você imagina, o cara era deficiente, porque nasceu assim, e a turma escondia em casa. Tem deficiente? Eu não. Você tem? Era um negócio terrível. Muito, muito, muito ruim. Então, a gente montou isso. Evidentemente, acabou o governo do Mário Covas, entrou o Quercia depois. Aquilo virou bagunça, porque era o Huawei que eles queriam fazer para mostrar que estão fazendo, certo? Puta, eu viajei esse estado de São Paulo inteiro, né? Ia lá para falar o que era o programa, todas as primeiras damas, que ótimo, ninguém fez nada, certo? Então, era só a gente que tinha isso mesmo, e depois, quando acabou o governo, né, e o outro que entrou não quis a gente lá, o outro governo, outro secretário de saúde, então acabou, aquilo ficou lá, conseguimos fazer algumas coisas, né? Mais lúdico, né? Assim, uma praça, a gente botou balança de pneu,
botou o escorregador de plástico, sabe? Para juntar a criançada e começar a participar. E tinha uma fisioterapeuta que ia junto, às vezes, uma vez por semana ela ia e colocava o garoto deficiente junto, para que a turma conhecesse e ele se entrosasse, não fosse o ET, né, que todo mundo olhava. Então, realmente é um negócio difícil, né? Porque custa caro e não dá voto, né? É isso. A preocupação deles é outra, viu? É outra, certo? Me conta uma coisa. Você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de contar? Algum caso? Não, Tá satisfeito? Eu estou satisfeito. Você está? não, porque realmente, assim, coisa específica, eu acho que não tem por que falar coisa específica, né? Estamos falando da história disso, né? Como é que evoluiu, começou com nada e hoje nós estamos com alguns centros de reabilitação a nível internacional. Sim. Hoje, realmente, tem muito valor.